Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Você que possui um exemplar da Bíblia Sagrada, abra comigo no livro de Salmos, capítulo de número 23. Salmos 23. Sou grato a Deus pela riquíssima oportunidade de estar aqui conosco esta noite. Essa festa de missões, na igreja do pastor Sebastião, que é meu amigo, pessoa que eu admiro e respeito. Deus possa abençoar o pastor Sebastião, sua família, seu ministério, seus negócios, em nome de Jesus. Deus abençoe também o irmão, a irmã Wanda, também meus amigos. Abençoe a sua prole, sua saúde, seus empreendimentos em nome de Jesus. Tenho um carinho muito grande por vocês. Estava lá em casa, pastor Sebastião, hoje, eu me lembrei que há uns 2 anos atrás, passava uma fase muito difícil, e o irmão Sebastião e a irmã Wanda me abençoaram, eu acho que quase um ano inteiro. Eles me abençoaram durante um bom período. Não me esqueci que Deus possa abençoar vocês. Amo vocês, a família ama vocês. Queridos, a última vez que eu vim aqui, faz tempo, eu preguei sobre Isaías capítulo 6. Vocês lembram ainda? Vocês têm uma memória boa, né? Vai que eu tentar empurrar a mesma mensagem de novo, né? Eu até fiz uma outra mensagem dentro do mesmo texto, mas o meu coração se inclinou a pregar sobre o capítulo 23 de Salmos. Eu sei que você conhece esse texto como poucas pessoas conhecem, mas eu quero aqui falar de alguns detalhes deste capítulo, para ser mais preciso, dos 4 primeiros versículos. Talvez você não a conheça. Eu prometo a vocês, como sempre prometo, não vou ser extenso, estou muito cansado, Eu cheguei ontem de Goiânia, de administração, era 2 horas da manhã, aí inventaram de trocar o horário justamente ontem, eu tinha que sair hoje 5 horas da manhã, então eu dormi pouco, cheguei às 4h30 da tarde, já me arrumei para vir para cá, muito cansado. E eu quero ser muito breve, eu quero pegar a mensagem de no máximo meia hora. Mas eu quero muito contar com a sua atenção, tá bom? Vocês estão dispostos a me ouvir? Então vamos lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Está excelente o som para mim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Podemos assentar, queridos. O Salmo 23, ele faz parte de uma tríade salmúdica que se inicia no Salmo 22, são salmos messiânicos. E estes 3 salmos, a saber, 22, 23 e 24, expressam de forma muito categórica e clara 3 fases do ministério de Cristo Jesus. O Salmo 22 fala-nos de um profeta que morre. O Salmo 23 fala-nos de um pastor que cuida bem das suas ovelhas. O Salmo 24 fala-nos de um rei que brevemente vem buscar o seu povo. O Salmo 22, ele começa de uma forma triste. Ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? O epicentro do Salmo 23 é: porque tu estás comigo. É a presença constante de Deus em nossas vidas. Eu não estava programado para dizer isso, que embora não traga um esboço, eu consigo mentalizar a minha mensagem. Mas um dia Jesus olhou para Pedro e disse: olha, Pedro, o diabo pediu para cirandar contigo, como se faz com trigo. O diabo é tão sujo que ele tentou fazer as suas intenções parecer
de uma forma muito boa e útil a Deus. Eu vou quebrar a casca de Pedro, eu vou fazer dele um trigo puro e verdadeiro para o Senhor. Aí Jesus, compreendendo o pedido do diabo, ele disse: olha Pedro, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ele não impediu que o diabo tocasse em Pedro, ele não impediu que o teste, que a tentação, que a provação se aproximasse, mas uma coisa ele garantiu: olha, em cada momento de tristeza e de tribulação da sua vida, eu estarei rogando ao Pai por ti. Aqui é o papel do bom pastor: eu estou contigo. E o Salmo 24 termina dizendo: quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Então são três fases, três momentos que anunciam o ministério de Cristo. E vou falar sobre os 4 primeiros versículos, dando ênfase no primeiro, terceiro e quarto, porque este salmo tem 2 imagens sendo transmitidas. Você lê esse salmo constantemente, não percebeu ainda, mas do versículo 1 ao versículo 4 ele fala do bom pastor. Do versículo 5 ao versículo 6 ele fala do bom anfitrião. Preparas uma mesa perante mim, unge a minha cabeça, o meu cálice transborda. Essas são atitudes de um bom anfitrião. Mas antes que nós entremos nas aplicações deste salmo, convém nos entender que Davi, segundo a maioria dos eruditos, dizem que Davi já havia estado velho, com seu reinado estabelecido depois da revolta de Absalão. E Davi faz uma análise, uma retrospectiva dentro da sua história e diante de tudo que Davi viveu. Ele lembra-se da perseguição de Saul, ele lembra-se também do levante de Absalão dentro da sua própria casa, o seu filho que usurpa o seu trono, deita-se com as suas mulheres, com as suas concubinas na frente de todo Israel. Davi se lembra de cada guerra, de cada batalha, no dia em que Isbi-Benob, portando uma armadura nova, um mercenário foi contratado para matar Davi, e ele fica observando Davi a luta inteira. E quando Davi está cansado, vem Isbi-Benob, descendente de Golias, com mais de 3 metros de altura, e diz: agora eu vou te matar, eu vou te destruir. E naquele momento Deus levanta um sobrinho de Davi, Abisai, que lhe salva. Davi se lembra dos momentos difíceis da sua vida, e a conclusão que ele vai chegar é: se eu estou onde estou, é porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que Davi está dizendo é que Deus lhe supriu em todas as suas necessidades, em todas as suas carências. E aqui nós pecamos gravemente, porque esse é o salmo mais transliterado, mais traduzido de toda a Bíblia Sagrada em todo o mundo, em todos os países. E é também, infelizmente, o salmo mais mal interpretado da Bíblia, talvez um dos versos mais mal interpretados da Bíblia. Porque a gente lê esse texto e diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vem em nossa memória que tudo aquilo que a gente quiser, nós teremos. Nós colocamos nas paredes das nossas casas, nos nossos automóveis: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí quando falta alguma coisa, a gente dobra os joelhos e diz: mas o Senhor não é o meu pastor, por que é que isso está me faltando? Parece que o texto está me dizendo que eu vou ter tudo o que eu quero e que Deus me dará tudo o que eu desejo. E o texto nunca disse isso, o texto nunca falou isso. O que o texto está dizendo é: o Senhor é o meu pastor, e em todas as minhas necessidades Ele me suprirá. Por isso, para esse verso, eu prefiro a tradução NVI e também a do rei Tiago para muitos outros versos, que ele traduz da seguinte forma: o Senhor é o meu pastor, não terei falta. Não terei falta, para nada me faltará, muda completamente o sentido da frase em seu contexto primário, porque ele está dizendo o seguinte: olha, não terei falta. Eu posso até não ter aquilo que eu gostaria de ter, mas não vai me fazer falta, porque o mais importante não é ter o que eu quero, é ter o Senhor como o meu pastor. O que ele estava dizendo é que o mais importante na vida não é realizar sonhos, o mais importante na vida não é ter um nome conhecido, o mais importante na vida não é ter a casa que eu quero, o carro que eu quero. O mais importante da vida é ter Deus como meu pastor, todo sempre, para sempre. O que Davi está dizendo é:
tudo que eu necessitar, Ele me dará. Um dia eu disse essa mesma frase, dentro de um contexto diferente, logicamente, em uma pregação, e um rapaz, um homem muito conceituado, muito estudado, muito coerente nas suas aplicações, me questionou. Ele disse: Rafael, você disse que Deus me dará tudo o que eu quero. Eu prontamente lhe corrigi: olha, eu não disse que Deus vai te dar tudo o que você quer, porque entre querer e necessitar há um abismo intransponível. Deus nunca vai te dar tudo o que você quer, até porque se Deus desse tudo o que você quer, alguém que está do seu lado ficaria sem nada, porque o homem é tão ganancioso, que quanto mais ele tem, mais ele quer ter. É como um homem que tenta matar a sua sede bebendo as águas salgadas do mar. Quanto mais ele bebe, mais sede ele tem. Quanto mais ele tem, mais ele quer acumular. Por isso Deus nunca vai te dar tudo o que você quer. Deus sempre vai te dar aquilo que você necessita nessa vida. Kenneth Reagan escreveu um livro dizendo: o poderoso nome do Senhor. Eu li o primeiro capítulo e desisti da leitura. Ele disse: olha, ao longo dos meus 30 anos de ministério, tudo o que eu pedi, Deus me deu. Porque está escrito: o que vocês pedirem em meu nome, crendo, receberão. Então tudo que você pedir, Deus vai te dar. E essa teologia de Kenneth Reagan é extremamente perigosa, porque ele esqueceu de se valer de um fator que é soberano. Porque acima das minhas orações está a vontade de Deus. Acima do meu sonho está a vontade de Deus. Acima dos meus projetos está a vontade de Deus. Independente do que você peça, o que vai se cumprir é a vontade de Deus para as nossas vidas. E eu quero aqui fazer você entender que Deus sempre tem o melhor para você, sempre projeta o melhor para você, sempre intenciona o melhor para você. Não vem do jeito que você quer, mas é o melhor que Deus considerou para a sua vida. O Senhor é o meu pastor, não terei faltas. Refrigera a minha alma. O pastor Philip Keller tenta aqui de duas formas fazer-nos entender o que é uma ovelha aflita, porque no original quer dizer aflição, por isso preciso de refrigério. O original aponta para a cura, por isso eu preciso ser sarado. Refrigera a minha alma, ele aplica duas linguagens, duas figuras dentro do contexto de uma ovelha, e eu preciso da sua atenção. Daqui a pouco você vai entender onde eu quero chegar. Ele diz que no verão, dentro do verão árabe, dentro dos países do Oriente Médio, há uma extrema carência de umidade no ar e de localidades úmidas. Então, enxames de moscas começam a pairar sobre a cabeça das ovelhas, na tentativa de depositar as suas ovas dentro das narinas das ovelhas, porque para suas ovas crescerem, elas precisam de umidade, e não tem umidade no verão. Então é comum você encontrar ovelhas abandonadas, batendo cabeça em árvores, e algumas que chegam ao extremo de saltar precipícios, com muitas nuvens de moscas em volta dela. As ovelhas são levadas a um estresse tão grande, que elas se jogam no chão, elas rolam, na vã tentativa de se livrar dos enxames de moscas. Tem ovelhas que me ouvem aqui essa noite, que estão sendo atordoadas por enxames de moscas. São maus pensamentos, são maus desejos, que ficam permeando a sua cabeça constantemente. Segundo as palavras de Martinho Lutero, o grande reformador, não é mal que as nuvens de pássaros passem sobre a sua cabeça. O errado é que os pássaros façam ninhos. Não é muito errado você ter maus pensamentos e maus desejos. O que não pode é esses maus pensamentos habitarem na sua cabeça o tempo todo. As ovelhas ficam tentando de uma forma ou de outra, tentando se libertar desses maus pensamentos, mas não conseguem, porque só existe uma forma de se livrar desses maus pensamentos. O bom pastor tem que chegar e derramar azeite sobre a cabeça delas, porque quando se derrama azeite sobre a cabeça da ovelha, o cheiro do azeite espanta as moscas, e elas não conseguem ficar sobre as ovelhas.
Essa noite eu quero profetizar sobre a sua vida, que o bom pastor vai colocar azeite sobre a sua cabeça, e os maus pensamentos vão embora hoje em nome de Jesus. Pensamento de desistência, pensamento de incapacidade, pensamento de pecado, desejo promíscuo, Deus vai sair hoje através da unção do azeite do Espírito Santo, porque onde tem azeite, as moscas não conseguem pousar e não podem depositar as suas ovas. Levante as suas mãos para o céu, porque o bom pastor tem azeite para você essa noite. Reinhard Buck, quando veio ao Brasil, ele fez uma pregação e disse: depois que eu preguei na África, uma mulher se levantou e disse: olha pastor, coloca a sua mão na minha cabeça urgente, porque eu preciso de oração. E o pastor: você quer oração por quê e pelo quê? E ela diz: olha, eu sinto nuvens de demônios que estão sobre a minha cabeça, e eles estão aqui agora. O pastor se assusta e diz: como? Sim pastor, tem demônios aqui agora. Ele disse: eu vou orar por você, mas antes de eu orar por você, eu quero te fazer uma pequena parábola. Olha, as moscas só pousam sobre o fogão quando ele está frio, porque quando o fogão está quente, as moscas podem até se aproximar, mas as moscas vão embora, elas não ficam no fogão quando ele está quente. Você está entendendo o que eu quero dizer? Você está entendendo? Os maus pensamentos podem até chegar na sua vida, mas enquanto o fogo do Espírito Santo de Deus arder sobre a sua vida, as moscas podem até se aproximar, mas elas vão embora em nome de Jesus. Baal-zebu é o senhor das moscas. Ele fica tentando você o tempo todo, com desejos para tentar tirar você do caminho em que você deve andar. Mas essa noite, em nome de Jesus, deixa o fogo do Espírito acender o seu coração. Deixa a chama se arder, inflamar, e as moscas vão embora. Todo pensamento de frieza, de fraqueza, desistência, incapacidade, todo pensamento de não vai dar certo, negativismo, vai embora em nome de Jesus. Porque onde tem fogo do Espírito, as moscas do inferno não podem ficar por lá. Quem está me entendendo e pode dizer amém? Refrigera minha alma. A segunda figura de linguagem que ele usa é muito interessante também. A ovelha, quando está em locais de grande temperatura ou temperatura elevada, elas, na tentativa de se refrigerar, vão encontrando águas de refrigério ou torrentes de refrigério. Elas deitam-se na lama para tentar diminuir a temperatura dos seus próprios corpos. Mas pelo formato anatômico da ovelha, à medida em que ela vai se acoplando na lama, ela tem a tendência a escorregar e a virar com as patas para cima. E pelo seu formato anatômico arredondado, torna-se impossível uma ovelha conseguir endireitar-se sozinha. A ovelha é um animal ruminante. Ela possui vários estômagos, ou como alguns especialistas preferem dizer, um estômago só com vários compartimentos. É pesado os seus intestinos. Começa então ela a debater as suas pernas, faz com que os seus intestinos caiam sobre a corrente sanguínea e façam pressão sobre o pulmão. E num prazo de 2 horas, a ovelha morre ou de parada sanguínea, ou então ela morre de asfixia. Porque enquanto ela está com as pernas para cima, ela vai gritando. E quanto mais ela grita, mais ela trabalha o seu pulmão, mais ela cansa o seu pulmão. E se o bom pastor não chega e não coloca a ovelha de cabeça no lugar, endireitada, no prazo de 2 horas, ela morre. Porque muitas vezes, pastor Sebastião, o que mata a ovelha não é o que vem de fora, mas é aquilo que está dentro da própria ovelha. Depois que a gente passa por muitas tribulações, depois que o sol castigante da perseguição nos ataca, muitas vezes a gente tenta se refrigerar no pecado, muitas vezes a gente tenta se refrigerar no comodismo. É por isso que tem muita ovelha na igreja que está de cabeça virada,
Tem gente que vem aqui, fala algumas coisas e fazem algumas atitudes que depois você bota a mão na cabeça e diz: aonde é que esse menino, essa moça, esse homem está com a cabeça? Você mesmo já disse essa frase: aonde é que eu estava com a cabeça na hora que eu fiz isso? É a ovelha que está com a cabeça virada, se debatendo na lama, mas não consegue se colocar da forma certa, não consegue se endireitar. Mas eu quero profetizar aqui essa noite, debaixo da unção do Espírito Santo, que nenhuma ovelha dessa igreja vai morrer com a cabeça virada para baixo, vai morrer no lamaçal do pecado. Levante a mão para receber essa palavra. Se eu fosse você, eu levantava as duas, porque a palavra é forte. Lá na sua casa, talvez tenha uma ovelha que está de cabeça virada, está fazendo tudo errado no lamaçal do pecado. Essa noite o bom pastor vai chegar lá e vai colocar essa ovelha de cabeça no lugar. Lá na sua casa, levanta a mão para receber. Deus vai colocar a ovelha na cabeça no lugar. Deus vai levantar e vai tirar da lama, vai resgatar do charco e vai dizer: coloque essa cabeça no lugar. Quem recebe essa palavra, quem recebe essa palavra, quem recebe essa palavra, quem recebe esta palavra, levante as mãos para adorar, levante as mãos para glorificar, porque hoje você vai chegar em casa e aquele fulaninho vai estar com o pensamento corrigido, aquela cidadã vai estar com a cabeça no lugar dizendo: eu preciso voltar para o pasto do bom pastor, porque só lá tem refrigério. Suyandaramando guerra séria, demonstrirando yasoramando séria vaserandagas, demonstri suri caianduraia lá yaséria vasia. Levante a mão, irmão. Quando o Espírito chega, a gente tem que parar para adorar. Talvez você não esteja entendendo, mas quando ele começa a se mover, eu tenho que parar para adorar. Se você está sentindo, então para, esquece da vida, só para adorar. Demontre arabachuyandurama. Se você pode, sinta renovo na alma. Agora, agora, agora. Arandua séria, munduração. Abanho se amanduramai andarabasi andanagai. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Se você entendesse esse verso como eu entendo, se você lesse como eu entendo, você tinha levantado as mãos, tinha dado glória a Deus, tinha pulado dessa cadeira. Porque ainda que eu passe por um vale que tem a imagem da morte, eu vou sem temer mal algum, porque tu estás comigo. O verão é castigador no Oriente Médio, e o bom pastor nunca dá palha para suas ovelhas, ele tem sempre pasto verdejante. Por isso a ordem aqui deve ser até de vez em quando invertida. Versículos 2 e 3 depois do versículo 4. Porque antes de chegar nos pastos verdejantes, muitas vezes tem que passar por vales. E quando eles passam por vales, segundo Matthew Henry e também Warren Wiersbe, esse vale que Davi usa, o termo é local estreito, onde só se passa uma ovelha de cada vez. E as ovelhas vão passando,
lá em cima dos montes é possível se ouvir o uivar de lobos, o rugir de leões e o urrar de ursos. As ovelhas vão passando de uma a uma, sozinhas, e o pastor na frente, e os lobos vão uivando, os leões vão rugindo. Muitas vezes a ovelha pode até olhar para cima e dizer: estou amedrontada. Mas quando ela ouve a voz do bom pastor, ela sabe: eu estou segura, porque Ele está comigo. Só que tem ovelha que deixa de ouvir o pastor para ouvir os leões, que deixa para ouvir o pastor para ouvir os lobos. E o que acontece? Ela se perde dentro do vale, pastor Sebastião. Ela entra em veredas, ela entra em gretas e fica ali por algum tempo. O pastor, depois de fazer a contagem às 6 horas da tarde, ele percebe que está faltando uma ovelha. E o que ele faz? Ele volta no mesmo caminho, olhando de vereda em vereda, de greta em greta, procurando a ovelha que se extraviou. Aleluia. A ovelha, com medo dos lobos, vai tentando subir em pedras e em rochedos, vai se ferindo, machucando a sua pata, machucando o seu ventre, e ela fica gemendo baixinho para que os lobos não a ouçam. E ela, com medo, amedrontada, ela vai ouvindo o som de alguma coisa, ela pensa que é um lobo, ela pensa que é um leão, ela fica calada. E quando este ser vai se aproximando dela, a ovelha tem uma surpresa. O bom pastor sempre chega primeiro, porque o bom pastor sabe aonde a ovelha se perdeu. O lobo não vai te encontrar, o bom pastor vai chegar primeiro. O leão não vai te encontrar, o bom pastor vai chegar primeiro. Levante a mão para o céu. Sabe por que você está aqui? Porque o bom pastor chegou primeiro. Chegou primeiro. Chegou primeiro. Quem acredita nisso, levanta a mão para adorar. Você só está aqui porque o bom pastor chegou primeiro. Chegou primeiro. Chegou primeiro. Tem hora, pastor Sebastião, a Bíblia faz 500 referências a pastor e a ovelha, mas tem hora que o pasto verdejante é tão longe que eles têm que dormir no meio do vale. O pastor levanta então uma espécie de aprisco, ele deixa isso montado de ano em ano, de 1 metro de altura de pedras, coloca espinhos por cima, conta as suas ovelhas, ele chama ela pelo seu nome porque ele as conhece. Quando elas entram dentro do aprisco, não tem porta para fechar, pastor. Sabe o que ele faz? O bom pastor se deita na porta. É aqui que Jesus disse: olha, eu sou a porta, e quem passa por mim acha pastagem. É por isso que ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Porque se um leão passar, segura só um pouquinho, ó. Porque se o leão passar, a hiena, também o lobo ou um salteador, antes dele tocar nas ovelhas, ele tem que tocar primeiro no pastor. Não tem como tocar na ovelha sem tocar no bom pastor. O bom pastor está na porta dizendo: para mexer com as minhas ovelhas, vocês vão ter que passar por cima de mim primeiro. E eu tenho uma boa notícia para você recordar: o nosso bom pastor já morreu na porta, mas ressuscitou e está dizendo: nesse aprisco ninguém entra, nesse aprisco ninguém entra, com as minhas ovelhas ninguém mexe. Levante a mão para o céu em nome de Jesus, porque eu quero profetizar aqui o que você já sabe. O bom pastor está na porta e está dizendo: nenhuma ovelha sai, nenhuma ovelha vai se perder, o lobo não vai entrar, o leão não vai entrar, porque eu estou na porta. Não vai entrar. Eu vou adiantar, já estou passando o tempo que diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo.
O Warren Wiersbe encontra aqui 8 vezes o nome de Deus. Não quero destacar isso. E aqui ele diz: porque tu estás comigo, está evocando Jeová chamar. Jeová chamar significa o Senhor está ali. Não significa o Senhor está aqui. Significa o Senhor está ali. Porque quando os salteadores olhavam para o rebanho de ovelhas, quem sabe algum deles dizia: vamos atacar. Outro dizia: vamos, agora é a hora. Mas algum deles se levantou e disse: ei, nós não podemos atacar. E alguém perguntou por quê? Ele disse: porque Jeová chamar, o Senhor está ali no meio deles. Não adianta. O diabo levanta a gente lá fora e diz: vamos atacar, vamos destruir. E ele vai ter que reconhecer: não, não dá não, porque o Senhor está ali no meio deles. Para os nossos inimigos é Jeová chamar, Ele está ali. Mas para as suas ovelhas é Emanuel, o Senhor está conosco. Vamos caminhar para o fim agora. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Bordão é uma espécie de bastão, semelhante com um bastão de beisebol, arredondado, de grossa espessura. Geralmente colocava-se filepas de pedras ou pregos na ponta dele. O bastão não é para machucar a ovelha. O bastão é para proteger. É para ferir os salteadores. É para ferir as bestas feras. Cajado, haste alongada com a curva na ponta. Nunca foi para machucar a ovelha. É para colocar a ovelha no caminho que ela tem que andar. O bom pastor nunca bate nas suas ovelhas. O bom pastor, ele sempre tenta proteger da melhor forma possível. Quando uma ovelha está se perdendo, o bom pastor pega a sua funda e joga uma pedra na frente da ovelha. Porque a ovelha ouve o barulho da pedra, se assusta e volta para onde está o bom pastor. Deus está jogando um monte de pedra na frente de muita gente aqui, que está dizendo para você: volta para o bom pastor. Muita pedra que você está vendo voar na sua vida, é o bom pastor que está dizendo: volta para mim. As ovelhas são animais míopes. Elas enxergam somente 8 a 10 metros além do nariz. O ser humano enxerga 1 quilômetro, 1000 metros. Quando eles estão no vale, o bom pastor vai gritando, mas tem hora que o bom pastor cansa de gritar. E quando ele não consegue mais gritar, quando ele não consegue mais chamar pelas suas ovelhas, ele pega o seu cajado, vai batendo nas pedras. Vai batendo nas pedras. As ovelhas, o rebanho faz silêncio, porque elas não conseguem mais ver a presença do bom pastor. Elas não conseguem mais ouvir a voz do bom pastor. Mas pelo som das pedras, do cajado nas pedras, elas sabem que Ele ainda está no meio delas. Eu sei que tem gente que está me ouvindo aqui essa noite, que nunca mais ouviu a voz de Deus nitidamente, não consegue mais ver o agir de Deus nitidamente na sua vida. Mas Deus está mandando sinais, está batendo nas pedras, para dizer para você: eu ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui. Não desiste, continua caminhando, porque o vale já está chegando no fim. O bom pastor geralmente faz isso, o pastor Sebastião, quando está chegando perto dos pastos verdejantes, que já está exaurido, está cansado, já não tem mais forças para chamar o seu rebanho. Aí ele fica na beira do vale, diante dos pastos verdejantes, batendo nas pedras com toda a força. E as ovelhas correm ao som da batida nas pedras, porque elas sabem que o vale já está chegando no fim. Se você não consegue mais ouvir a voz de Deus, se você não consegue mais
mais ver a presença de Deus na sua vida, está ouvindo o sol ressoar de pedras. Eu sou uma pedra que veio clamar para você aqui essa noite. Ontem veio outra, anteontem veio outra. Somos som das pedras. É Deus que está dizendo: ei, o vale já está chegando no fim. Você já está se aproximando dos pastos verdejantes. Sente o cheiro das águas de refrigério. Sente o cheiro dos pastos verdejantes. A noite longa no vale passou e o sol já vai raiando e os pastos verdejantes chegaram. O bom pastor não perde ovelhas no vale, ele sempre leva para os pastos verdejantes. A promessa que ele fez vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. A gente vai chegar. Fecha os teus olhos. Eu só aguento até aqui. Fecha os teus olhos. Eu não vou mandar você pegar em ninguém, puxar a mão de ninguém. Não vou dizer vira para o lado. O que Deus tem que fazer, Deus faz na simplicidade. Só quero que você feche os olhos. Só isso. Só isso. Eu não vou mandar ninguém vir na frente. Não vou nem pedir para você ficar de pé. Só feche os olhos. Só isso. Porque eu sei que tem ovelha aqui que já está preocupada porque faz tempo que não ouve a voz do bom pastor. Já faz algum tempo que você não sente aquela presença poderosa do bom pastor. E no meio dessa luta, desse vendaval que você está, a pergunta que bate na mente toda hora é: será que ele ainda está conosco? Será que ele ainda tem um propósito na minha vida? Será que o rebanho vai entrar todo nos pastos e a gente vai ficar aqui esquecido? E essa noite, essa palavra é para você, ovelha. O bom pastor ainda está no nosso meio. Não é do jeito que você queria, não é a voz que você gostaria de ouvir, mas o som das pedras estão tinindo, estão dizendo: eu ainda estou convosco. Fecha os olhos. A minha avó cantava um hino para a gente que dizia assim: estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não me esqueço também. Não abandones meu amparo, eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. E o coro dizia assim, ó: se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao seu lado para te guiar. Levante as mãos para o céu.
No meio dos vales eu estou contigo. Entre os lobos e os leões eu estou contigo. Quando as moscas te atacam, eu estou contigo. Quando a lama quer te virar de cabeça para baixo, eu estou contigo. Quando você pensa que eu fui embora, eu continuo contigo. Quando você não consegue mais ouvir a minha voz, eu ainda estou contigo. Quando você não consegue mais ver o meu agir, eu ainda estou contigo. Quando os profetas se calam, eu ainda estou contigo. Quando as línguas estranhas cessam, eu ainda estou contigo. Quando as agendas se fecham, eu ainda estou contigo. Quando a provisão não chega, eu ainda estou contigo. Quando a doença ataca, eu ainda estou contigo. Quando as pessoas te desprezam, eu ainda estou contigo. Quando ninguém mais quer saber de você, quando ninguém mais acredita em você, eu, o bom pastor, estou contigo, 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 estou contigo. Levante a mão para receber essa palavra. Eu, o Senhor, estou contigo. Você que não é evangélico e quer entregar a sua vida nas mãos de Deus, não estou te oferecendo nada. Não quero dizer para você que é aceitar Jesus, porque Jesus não é algo que eu possa te oferecer. Ele é um ser que eu posso te apresentar. E por isso eu estou lhe apresentando alguém que pode pegar a sua vida e colocar nas mãos e dizer: eu vou cuidar de você. Eu vou te levar para pastos verdejantes. Vamos sair desse deserto, vamos sair desse vale juntos. Você que quer entregar a sua vida nas mãos de Deus, me aleluia, Jesus. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. O meu barquinho está, Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, que ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me protegerá. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. O vento balançou meu barco em alto mar, e o medo me cercou e quis me alcançar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi,
palavra de Deus fala que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se a tempestade vier contra o teu barquinho, clame o nome de Jesus, clame, clame. Ele diz: